paz e a graça do Cristo vivo esteja sobre você, sobre sua família. Eu me chamo Gilberto e seja muito bem-vindo ao meu e ao seu canal Bíblia e Teologia. Como nós sempre falamos, esse canal tem como propósito de proclamar, compartilhar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode também fazer parte desse propósito como Gilberto, compartilhando o vídeo, deixando o seu like, deixando o seu comentário. E se essa é a primeira vez que você nos visita, se inscreva, faça parte desse grupo, o grupo que ama a Cristo e que deseja compartilhar suas boas novas para o mundo. A minha oração é que essa reflexão venha ser bênção para a sua alma. Sem mais delongas, vamos para a reflexão de hoje. O texto que eu quero compartilhar com você se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, verso 13 e 14, que diz assim: Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Essa passagem se encontra num dos sermões mais conhecidos, mais famosos, lidos e pregados de Jesus Cristo, conhecido como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Nesse sermão, Jesus traz ensinamentos, esclarecimentos profundos sobre a palavra de Deus no Antigo Testamento. E o texto qual nós lemos está no final desse sermão. A partir daqui do versículo 13 até o último versículo desse capítulo 7 de Mateus, Jesus faz aplicações sobre tudo aquilo que ele ensinou. Mas antes de adentrarmos mais propriamente dito nos dois versos, precisamos levar em conta duas coisas. Primeiro, Jesus aplica aqui o princípio do contraste, ou seja, quando nós olhamos para o contexto posterior dessas passagens, podemos ver Jesus fazendo contraste entre a porta estreita e a porta larga, o caminho apertado e o caminho espaçoso, entre a árvore que produz frutos maus e a árvore que produz frutos bons, aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus, aqueles que constroem sua casa sobre a rocha e aqueles que constroem sua casa sobre areia. Outra coisa que devemos levar em conta, que o contexto aqui fala sobre religião. Jesus chama atenção para aquelas pessoas que estão no meio daqueles que o seguem, que parecem serem verdadeiramente seguidores de Cristo, mas no entanto são somente seguidores de aparência. Ou seja, ele fala sobre um falso evangelho, fala sobre falsos seguidores. Mas o que significa a porta estreita e a porta larga, Gilberto? O caminho apertado e o caminho espaçoso. Primeiramente vou falar sobre a porta larga e o caminho espaçoso. Mas o que seria? Eu poderia dizer, primeiramente, que a porta larga e o caminho espaçoso diz respeito a um falso cristianismo, a um falso evangelho. Ele começa a falar, logo depois desses dois versículos, sobre os falsos profetas. Aplicando para o dia de hoje, podemos dizer que essa porta larga e esse caminho espaçoso é um evangelho diluído, um evangelho híbrido, um cristianismo de facilidade. Por isso que ele é populoso, é por isso que ele atrai uma multidão. Ou seja, esse cristianismo é seguido por aqueles que não querem ter um verdadeiro compromisso com Cristo. São aqueles que querem ver um cristianismo segundo a sua vontade. Esses não querem deixar a sua antiga vida, não querem abandonar o seu pecado. Eles querem adentrar essa porta larga com toda a sua bagagem, dos seus velhos vícios, da sua velha maneira de viver. Esse evangelho é destituído de cruz, é destituído de arrependimento, não há mudança. Nesse evangelho não há espaço para aquilo que Jesus falou certa vez. Aqueles que quiserem ser meus discípulos devem negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Não, esse evangelho diz: venha como você está e permaneça como você veio. Nesse evangelho se diz: todas as religiões são verdadeiras, todos os caminhos levam a Deus.
Nesse evangelho, Deus está mais preocupado com o bolso dos seus seguidores em vez de sua alma. Esse evangelho também diz a respeito daquelas pessoas que chegam perto da porta estreita, chegam perto do caminho apertado, eles olham, contemplam essa porta, acham bonita, acham bela, mas não têm atitude de passar por essa porta. Mas por que, Gilberto? Porque eles não veem como valiosa. Eles olham para a porta estreita, contemplam o caminho apertado e não querem pagar o preço. Eles não querem abrir mão da sua velha vida. Eles olham para a porta estreita e pelo caminho apertado e veem que eles terão que sofrer por amor a Cristo. Eles não estão dispostos a isso. Eles estão confortáveis a esse cristianismo falso, a esse cristianismo de facilidades. É por isso que eles não querem adentrar. Eles chegam até a ser abençoados por estarem perto dessa porta. Ou seja, eles participam do culto, eles participam da ceia, eles até participam da comunhão dos santos, mas todavia não passam daí. Eles não têm a verdadeira comunhão com Cristo. Essa é a porta larga. Esse é o caminho espaçoso. Mas também podemos aplicar sobre essa porta larga e o caminho espaçoso para aqueles também que desprezam o Evangelho de Cristo descaradamente. Eles olham para o convite de Deus no Evangelho e não veem motivo para aceitar. Eles olham e acham esse chamado, esse convite de pouco valor. Eles se deleitam nos prazeres e naquilo que o mundo oferece. Essas pessoas são aquelas que vivem de acordo com o seu coração não convertido. Não há temor, não há desejo de conhecer a Deus. Eles vivem de acordo com aquilo que eles acham certo. Todavia, eles estão andando a passos largos para a condenação. Bem falou o grande rei sábio Salomão, quando ele escreveu Provérbios capítulo 14, quando ele diz: há caminhos que para o homem parece direito, mas que no fim são caminhos de morte. Mas o que seria então, Gilberto, a porta estreita e o caminho apertado? Ambos diz respeito a Cristo. Em João capítulo 10, versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Ele, Jesus Cristo, é a porta estreita. Por quê? Porque para entrar nessa porta exige abnegação, exige renúncia. Nessa porta não se entra de qualquer jeito. Essa porta é apertada. Essa porta, ela exige que eu deixe todas as minhas bagagens da minha velha natureza, da minha velha vida, dos meus vícios, tudo para fora. Essa porta, ela não permite que eu adentre com outros junto comigo. Ela é uma porta que exige individualismo no que diz respeito à minha decisão. Essa porta é Cristo, mas também essa porta nos conduz a um caminho que também é Cristo. Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho único, exclusivo de retorno para Deus. Todos os homens nascem, vêm a esse mundo entrando pela porta larga e caminhando pelo caminho espaçoso. Somente quando eles se convertem a Cristo, somente quando o Espírito Santo regenera a alma dessas pessoas e elas adentram a porta estreita e passam a caminhar no caminho apertado, que eles verdadeiramente são aceitos na família de Deus. Qual caminho você tem percorrido? Qual a porta que você tem adentrado? Veja que essa porta não está no fim desse caminho, mas sim no começo, nos explicando que a porta estreita e a porta larga dá acesso a um caminho que conduz a um fim, que conduz a um destino. Muitos estão adentrando na porta larga por ser populosa, oferecer facilidades. Que o Senhor ilumine a nossa mente e nos conceda graça para não ficarmos somente à beira dessa porta, mas para que a gente venha adentrar essa porta e a percorrer esse caminho que muitas vezes trará tribulação, perseguição, perdas de amigos, perdas de trabalho, outros tipos de perdas, mas que no final receberemos o galardão
que excede todo tipo de luta, perseguição e tribulação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te conceda a paz de Cristo. Fique com o Senhor e que Deus te abençoe. Amém.